Bolsonaro apresenta um novo recurso ao STF. A Carmen Lúcia deu um show nesse final de semana, em 2 dias seguidos. Bolsonaro apresenta um novo recurso ao STF. O ex-presidente Bolsonaro finalmente apresentou os chamados embargos infringentes contra a condenação dele no STF. Como assim, Deltan? Mas o processo não acabou? Fica aqui comigo nesse nosso encontro com justiça que eu vou te explicar tudo sobre isso em 3 pontos. Primeiro, que recurso é esse que Bolsonaro apresentou, hein? Segundo, como que o presidente tenta anular a sentença? E terceiro, se ele tem chances de mudar o cenário no STF. Bem, gente, o ex-presidente Bolsonaro finalmente apresentou os embargos infringentes. Esse recurso é apresentado quando existe uma divergência no STF em um julgamento sobre a condenação de um réu. O que acontece é que o STF entende que é preciso de, no mínimo, 2 votos divergentes dentro de uma turma para que seja possível apresentar esse recurso de embargos infringentes. Só que o Bolsonaro só teve 1 voto divergente na primeira turma em que ele foi julgado. Vocês lembram disso? Foi o voto do Fux. Ah, Deltan, mas então é isso, acabou? Calma, fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender. Vamos entrar então no segundo ponto. O que o Bolsonaro falou nesse recurso, hein? E vai deixando aí o seu like e vamos para esse ponto. O que foi que ele falou? O ex-presidente, ele disse que a condenação ela foi errada e que o voto do ministro Fux é que deveria prevalecer, justamente porque ele aponta ali uma série de violações, tanto ao Código Penal como ao Código de Processo Penal que aconteceram durante o julgamento. Os advogados, eles renovaram os argumentos que eles já tinham apresentado antes, como o de cerceamento de defesa, o de falta de acesso às provas da investigação, o de incompetência do STF e o de incompetência da primeira turma que julgou esse caso. Caso o recurso seja admitido, ou seja, caso os ministros digam que cabia sim esse recurso, mesmo só existindo uma divergência, e caso ainda esse julgamento, então, aconteça desse recurso no mérito do recurso, e se os ministros vierem a dar no mérito razão para Bolsonaro, o que acontece é que a condenação vai ser anulada. Então veja que 2 coisas têm que acontecer. Primeiro, tem que ser admitido o recurso. E tem essa discussão sobre a existência de apenas uma divergência que aconteceu no julgamento da primeira turma. Se for admitido o recurso, aí o Supremo vai analisar o mérito. E se for apreciado o mérito e derem razão para o Bolsonaro, tudo cai por terra, tudo é anulado. Mas existe chance real disso acontecer, Deltan? Bem, a questão é que o ministro Alexandre de Moraes ele já certificou o trânsito em julgado do processo, ou seja, que o processo se encerrou. Então, em tese, não caberia mais um novo recurso. A questão é que esse movimento ele foi claramente contra a legislação, porque ainda estava correndo o prazo para a defesa apresentar esses embargos infringentes. Mas aí você pode falar, mas Deltan, você mesmo disse que precisa de 2 votos para poder apresentar esse recurso. Sim, mas isso é uma construção da jurisprudência do Supremo. Isso não está na lei em lugar nenhum. No texto do regimento interno do STF, da Suprema Corte, não existe essa limitação. O regimento exige apenas que exista uma divergência entre os juízes sobre a condenação. Uma seria suficiente. Além disso, o Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil assinou e que tem que obedecer, é uma convenção internacional, ele dá ao réu o direito ao duplo grau de jurisdição, ou seja, o Bolsonaro ele tem o direito de ter o seu caso revisado por um outro por um outro órgão judicial, seja um outro tribunal ou dentro do Supremo por um outro órgão que é o plenário. Mas, gente, vamos ser agora pé no chão. O futuro desse recurso não é nada bom. Provavelmente o Alexandre de Moraes ele vai negar seguimento ao recurso, ou seja, ele não vai admitir o seu cabimento, dizendo que já houve o trânsito julgado, que exigiria para caber o recurso 2 divergências, e aí a defesa vai tentar recorrer dessa decisão para o plenário, onde provavelmente a defesa vai conseguir os votos de Luiz Fux, de André Mendonça, de Cássio Nunes, mas a defesa deve ser vencida, ou seja, o plenário do STF deve vir a dizer que não cabe o recurso, ou seja, o recurso não vai ser nem admitido, então ele não vai ter o mérito dele apreciado. E a todos esses abusos do STF se somam a incompetência do governo Lula, a gastança, as incertezas. Isso faz com que a gente tenha uma taxa básica de juros, gente, altíssima, que está asfixiando os brasileiros.
A famosa taxa Selic está num patamar altíssimo, 15% ao ano. Isso torna cada vez mais caro e mais difícil para você conseguir um empréstimo, um financiamento, para você construir a sua vida, investir na sua empresa, comprar o carro, a casa própria dos seus sonhos. E a tendência é que esses juros continuem altos por um bom tempo, com todas as incertezas em que nós vivemos. E o que fazer numa situação dessa? Com um consórcio, você não precisa parar a sua vida até os juros caírem. Um consórcio é a alternativa mais inteligente para quem não quer pagar juros, nem IOF, nem entrada para fazer investimentos no próprio futuro. Com o consórcio, você pode atingir seus objetivos com parcelas baixas que cabem aí no seu bolso, no seu orçamento mensal, planejadamente, pagando apenas aquilo que você planejou, sem taxas escondidas, com vantagens que os financiamentos comuns não têm. Por isso, eu te convido para conhecer o Time Lion, que é patrocinador do canal e é o maior representante do consórcio Servopa do Brasil. Consórcio esse que existe desde 1966, super sólido. E o Time Lion está pronto para te ajudar com todos os seus objetivos e está com uma promoção muito especial de Black Friday que está acabando agora, então aproveita. É uma redução da taxa administrativa de até 50%. É só clicar no link que eu vou deixar na descrição, ou então nos comentários, ou acessar por meio desse QR Code mirando com o seu celular. Não deixa para depois, aproveita aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo. A Carmen Lúcia deu um show nesse final de semana, em 2 dias seguidos. Só que foi um show de horrores. A Carmen Lúcia é criticada sobre a tese do golpe, abraçada pelo STF, mas aí em seguida ela foge das críticas. A ministra Carmen Lúcia ela foi questionada sobre os problemas do STF e ela correu das críticas. E ainda teve a coragem de falar que o STF garantiu a democracia e o espaço do debate. Eu vou te mostrar o que foi que ela disse em 2 pontos e eu vou te explicar por que ela está errada. Primeiro eu vou te mostrar como que ela correu de uma mísera crítica ao STF, das muitas que existem, e segundo eu vou te mostrar como que ela não quer o debate sobre a democracia. Vamos então direto para o primeiro ponto. Olhem aqui a parte do discurso da Carmen Lúcia que foi dado no evento sobre literatura e democracia que aconteceu no Rio de Janeiro no último sábado. Vamos dar uma olhadinha o que foi que ela disse aqui, ó. Aspas dela. Primeira vítima de qualquer ditadura é a Constituição. Interessante. Será que ela está falando do Supremo hoje, hein? Outro dia alguém me perguntava por que julgar uma tentativa de golpe, se foi apenas tentativa. Meu filho, se tivessem dado golpe, eu não estava na prisão. Não poderia nem estar aqui julgando. Ou seja, a ministra ela sofreu críticas sobre a questão do tal da tentativa do golpe, desse crime da tal da tentativa do golpe de Estado, porque a tese do STF de que houve uma tentativa de golpe é muito questionável, é frágil. E a ministra simplesmente deu uma lacrada. Ministra, as pessoas têm uma dúvida legítima sobre a existência do crime de tentativa de golpe no Brasil. O STF não respondeu a várias questões relevantes sobre o crime. Por exemplo, olhando para a lei, quando é que começa essa tentativa de golpe? Em quando que os atos preparatórios, que são impuníveis, se transformam em atos executórios, hein? E isso aconteceu no Brasil? O mínimo que a ministra poderia ter feito é ter dado uma explicação nesse sentido, mas preferiu dar essa lacrada, que ainda pior, confessou uma coisa tenebrosa. Ela disse que ela era potencial vítima, mas se ela era potencial vítima do crime, como que ela pode estar julgando esse crime? Ela também não explicou isso. E ela preferiu essa fuga, essa lacrada, porque a tese do STF não tem substância, não tem poder de convencimento. A gente viu durante todo o julgamento do Bolsonaro que alguns ministros tinham a mania de usar a tribuna para ficar dando lacrada em cima dos advogados de defesa. É muito fácil ficar fazendo isso quando você está em uma posição de poder. E não foi só esse evento de sábado que a ministra usou para falar abobrinha, não. Num outro evento, no dia anterior, na sexta-feira, o tal do encontro do Fórum das Cortes Supremas do Mercosul, a ministra disse o seguinte, confere aqui, ó. Saiu aí nessa matéria do Estadão, a ministra Carmen Lúcia disse que democracia permanece íntegra, mesmo diante de ataques, sem abalo. E aí olha o que ela falou, ó. Garantimos que a democracia no Brasil se mantivesse íntegra, a Constituição cumprida e os direitos fundamentais dos brasileiros continuassem a ser buscados e assegurados pela instância judicial. É uma reafirmação que nós mantemos sem abalo a democracia, mesmo que haja tentativa de abalo às instituições. Ministra, como que vocês garantiram uma democracia segura se a gente tem um inquérito das fake news correndo há mais de 6 anos, sem qualquer controle do Ministério Público? Um inquérito secreto em que as partes não conseguem nem ter acesso para se defenderem. Como que isso é garantir o cumprimento da Constituição?
Mas eu quero voltar para o discurso da ministra que foi dado no evento outro, sobre literatura, e mostrar qual foi o principal erro dela. Enquanto isso, você pode ir sentando o dedo no like se você também ficar indignado, se você está achando que está tudo muito errado. E aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho. E olha aqui o que disse a ministra naquele discurso. Este não é um espaço próprio exclusivamente de debates à esfera política formal, oficial do Estado. Aqui é um espaço que permite que a sociedade se reúna, debata e reflita. Que coisa bonita, hein, esse Brasil, hein? Tá todo mundo podendo debater, refletir, se reunir até em vigília de oração, por que não? Se reunir, direito de reunião assegurado. E daqui podem sair propostas para que a gente pense que a democracia é um modelo de vida para todos nós. Ora, ministra, agora você quer falar de espaço para debate? Agora você quer encontrar um espaço para pensar a democracia? Quanta ironia, hein? Nós ainda não esquecemos que você, ministra, impediu o debate durante as eleições em vários julgamentos. Por exemplo, censurando a Brasil Paralelo. Vamos lembrar aqui o que você disse naquele voto histórico? Olha aí, ó. Este é um caso específico em que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. A proposta, a inibição da saída desse documentário da Brasil Paralelo é até o dia 31 de outubro, exatamente um dia subsequente ao do segundo turno, para que não haja o comprometimento da lisura, da rigidez, da segurança do processo eleitoral e dos direitos do eleitor. Vocês viram aí? No Brasil é proibida a censura prévia, mas o TSE não sabia do conteúdo do documentário e ainda assim censurou, ou seja, fez censura prévia e pior, no período em que o debate é mais importante, que é o período das eleições, sem que tenha prova, ou tivesse prova, de nada de errado no documentário. Nem depois que saiu, não tinha nada de errado. Nada de errado. E o que ela fez foi exatamente o contrário, comprometer a lisura, a rigidez e a segurança do processo eleitoral e os direitos do eleitor. Censura, então, só até o dia 31 de outubro, né, ministra? Isso sim impede o debate no espaço legítimo, que é o das eleições. E depois tiranos, ou pequenos tiranos, como disse a ministra, são os 213 milhões de brasileiros. Somos nós, não é? Com todo o respeito pelas instituições, pela Constituição e pelas leis, depois disso, então, por favor, não venha agora discursar em evento de literatura sobre a preservação do debate e da democracia, se você há pouco tempo atrás mandou censurar um documentário sobre democracia. Isso me lembra uma música da banda Extreme, que se chama More Than Words. A senhora precisa mostrar o seu amor pela democracia com mais do que palavras, com decisões. Você acabou de assistir a um comentário que eu fiz em um programa da Gazeta do Povo, o jornal que tem no sangue os princípios cristãos conservadores que você e eu compartilhamos. Um jornal que defende a verdade e a justiça. Não esqueça de assistir ao programa na íntegra e você consegue fazer isso pelo link da descrição e também não deixe de assinar a Gazeta do Povo. Acesse agora gazetadopovo.com.br/Deltan e você também pode usar o QR Code que aparece aqui na tela ou então clicar no link da descrição do vídeo. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Deltan. Assine e ajude a Gazeta a continuar trazendo jornalismo corajoso e comprometido com a verdade, a justiça e a liberdade. Nós nos vemos lá.